Após viagem à África, Lula volta ao Brasil com foco na reforma ministerial. Lei que muda faixas do imposto de renda deve ser sancionada nesta segunda-feira. E você vai ver também. Taxa de juros do rotativo do cartão de crédito sobe para mais de 445% em julho. Anvisa diz que não se deve trocar marca de remédio genérico durante o tratamento. Análise genética de corpos confirma a morte de Prigozhin, chefe do Grupo Wagner, em acidente aéreo. E ainda, a Argentina anuncia medidas para limitar inflação e desvalorização do peso. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília. Muito boa tarde e uma ótima semana para você, Dani. Boa tarde, Kleber. Uma ótima semana para você também, é claro, para você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta segunda-feira? E a gente começa falando de política. A reforma ministerial deve ser finalmente anunciada com o retorno do presidente Lula ao Brasil. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que já há uma decisão tomada sobre a mudança nas pastas. Aguardada há meses pelos parlamentares, a reforma no comando das pastas da esplanada dos ministérios deve ser concretizada nos próximos dias. O presidente Lula passou a última semana na África do Sul, onde participou da 15ª cúpula do BRICS, e retoma a agenda política nesta semana. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que Lula já tem uma decisão tomada sobre as mudanças na esplanada. De acordo com Padilha, as alterações devem contemplar os partidos que votaram de forma favorável ao marco fiscal, aprovado na Câmara dos Deputados, e de outras pautas econômicas da agenda do governo. Nas últimas semanas, o governo já acenava com mudanças. As alterações têm o objetivo de formar maioria no Congresso Nacional, onde a maior parte dos parlamentares tem perfil conservador. Após uma série de reuniões, os líderes partidários e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, decidiram pela votação de matérias prioritárias para a agenda econômica do governo. As votações aconteceram com folga, uma semana após o encontro entre Lula e Lira antes da viagem à África do Sul. No encontro, os dois acordaram os ajustes finais das alterações na apreciação dos projetos. Agora o governo deve escolher indicações do Republicanos e do PP. As pastas de destino dos parlamentares ainda não foram definidas. O governo deve sancionar hoje o novo salário mínimo, a política de valorização e a lei que altera as faixas de isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos. E mesmo quem recebe acima do valor vai sair ganhando. A faixa de isenção subiu para R$ 2.112 e para completar os R$ 2.640, correspondente a 2 salários mínimos, o governo vai dar um desconto automático de R$ 528. O presidente Lula deve sancionar a lei que muda as faixas do imposto de renda. Na prática, esses trabalhadores não terão de pagar imposto de renda se optarem por essa dedução simplificada. Não foram alteradas as alíquotas para as demais faixas de rendimentos mensais. Mas o aumento da faixa de isenção também amplia o benefício para outras faixas. Isso porque o imposto não é cobrado sobre todo o salário, só vai incidir nos valores que ultrapassarem as faixas isentas ou de tributação reduzida. Assim, quem ganha mais não vai pagar imposto sobre o valor total e somente pelo valor tributável do salário acima da isenção. Segundo estimativas do Ministério da Fazenda, o aumento da faixa de isenção no imposto de renda deve reduzir a arrecadação em 3 bilhões e 200 milhões de reais nos 7 meses que restam em 2023 e 5 bilhões 880 milhões de reais em 2024. A medida deve beneficiar mais de 13 milhões de contribuintes. A nova lei também estabelece nova política de valorização anual do salário mínimo. O texto aprovado prevê o aumento do mínimo em um índice que combina a inflação e a variação positiva do PIB de 2 anos anteriores, a partir de 1º de janeiro.
O governo estima que o valor do salário mínimo chegue a R$ 1.421 já no próximo ano, considerando a nova política de reajuste. Mas o montante só deve ser confirmado no início de 2024, após o cálculo da inflação de 2023. E o mercado financeiro elevou a estimativa de crescimento da economia em 2023. No relatório do Banco Central, a inflação se manteve estável para o ano. O boletim Focus do mercado financeiro aumentou a estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto em 2023. Passou de 2,29% na previsão anterior para 2,31%. O PIB é a soma dos bens e serviços produzidos no país e o indicador serve para medir a evolução da economia. Os analistas do mercado também mantiveram a expectativa de crescimento estável para o próximo ano, em 1,33%. O estudo do Banco Central consultou na última semana mais de 100 agentes financeiros. Já a previsão da inflação em 2023 se manteve em 4,9%, depois de alta na última semana. O aumento refletiu o reajuste no preço da gasolina implementado pela Petrobras. A estimativa para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, está acima do teto da meta de inflação em 2023. A meta deve ser considerada cumprida caso a inflação fique entre 1,75% e 4,75%. De acordo com o boletim, a estimativa de inflação em 2024 aumentou de 3,86% para 3,87%. Os economistas mantiveram a expectativa da taxa básica de juros, a Selic, em 11,75% para 2023. Já para 2024, a estimativa continua em 9% ao ano. Hoje, a Selic está em 13,25%, conforme decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central no início do mês, após o primeiro corte em 3 anos. Os juros do rotativo do cartão de crédito aumentaram em julho. Segundo dados do Banco Central, a inadimplência atinge a metade das operações sobre o sistema. Os juros do rotativo do cartão de crédito subiu mais de 8 pontos em julho e passou de 437 para 445,7% em julho, segundo dados publicados pelo Banco Central. O rotativo é a modalidade de crédito mais cara do Brasil. É cobrado quando o cliente não paga o valor total da fatura e joga a dívida para o mês seguinte. No início de agosto, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que avalia alternativas para reduzir a inadimplência nas operações com o cartão de crédito rotativo. Ele afirmou que uma alternativa seria extinguir o rotativo do cartão, acionado automaticamente sobre o saldo devedor. Atualmente, segundo dados de julho, a inadimplência chega a 49,5% das operações. São 76 bilhões de reais em dívidas. Em junho, o endividamento das famílias ficou em 48,3%, com queda de meio ponto percentual em relação a maio. No acumulado em 12 meses, houve aumento de 1,6 ponto. Segundo Campos Neto, para substituir o rotativo, a instituição pretende criar uma taxa de 9% ao mês sobre o valor devido pelo cliente. Desta forma, o crédito iria direto para o parcelamento. E veja a seguir, análise genética dos corpos confirma a morte de Prigozhin, chefe do Grupo Wagner, em acidente aéreo. E ainda, a Argentina anuncia medidas para limitar inflação e desvalorização do peso. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 1h14 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias para você. E olha só, a equipe médica do Hospital Albert Einstein afirmou que foi um sucesso o transplante de coração do apresentador Fausto Silva. Ele permanece na UTI para acompanhamento da adaptação do órgão e também controle de rejeição. No Brasil, as doenças cardiovasculares atingem cerca de 14 milhões de pessoas e a prevenção pode
pode salvar vidas. A saúde do coração é um dos problemas que mais preocupam o brasileiro. Atualmente, cerca de 14 milhões de pessoas têm alguma enfermidade cardiovascular no Brasil. A preocupação é justificada porque também é uma das principais causas de morte no país. Segundo o Ministério da Saúde, as doenças do coração são responsáveis por 30% dos óbitos, o que corresponde a 400 mil mortes por ano no Brasil. E a prevenção é muito importante, já que muitas das doenças poderiam ter sido evitadas com a detecção precoce e o controle de fatores de risco, como tabagismo, diabetes, hipertensão e obesidade. Em parte, isso se deve ao ritmo da vida moderna, dietas com muito sal, gordura e açúcares, além de estresse e pouca atividade física. Um estudo da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo apontou que cerca de 23% dos brasileiros nunca sequer foram ao cardiologista. Somente entre 2017 e 2021, mais de 7 milhões de brasileiros perderam a vida devido a doenças do coração. Os dados são do Instituto Nacional de Cardiologia e consideram todas as doenças que afetam o órgão ou seus vasos sanguíneos. Somente neste ano, a Sociedade Brasileira de Cardiologia estima que mais de 264 mil mortes ligadas a essas condições já foram registradas no país. A Anvisa fez uma recomendação importante nesta segunda-feira para não trocar a marca do medicamento genérico durante um tratamento. As diferenças dos fabricantes podem afetar a eficácia do tratamento. A maioria dos consumidores tem a mania de chegar na farmácia para comprar um remédio e optar pelo mais barato. Essa rotina, aliás, faz parte de milhões de brasileiros. O preço menor é normalmente a razão pela qual as pessoas optam por genéricos e similares. Também existe a questão da disponibilidade, já que não é sempre que vai se encontrar o mesmo medicamento. Poucas são as pessoas que conseguem comprar sempre o mesmo. Mas a Agência Nacional de Vigilância Sanitária afirmou que não se deve trocar o fabricante de medicamentos genéricos e similares durante os tratamentos. A farmacêutica que fabrica um genérico ou similar precisa demonstrar à Anvisa, por meio de estudos novos científicos, que o produto dela é intercambiável com o da empresa detentora da patente do primeiro medicamento desenvolvido para aquela doença, o chamado referência. Segundo a Anvisa, os medicamentos genéricos não podem ser considerados intercambiáveis entre si e com similares, porque eles não fizeram essa demonstração experimental. A agência ressalta que, como há diversos genéricos e similares no mercado, é inviável fazer testes de uso de um com o outro, pois seriam centenas de possibilidades. Apesar de terem o mesmo princípio ativo, fabricantes de genéricos e similares têm diferentes fornecedores de matérias-primas. Os processos de produção e controle de qualidade também podem ser distintos, além de haver variações na tecnologia usada na produção e nas substâncias necessárias para a fabricação, estabilidade e administração do medicamento. Segundo a Anvisa, essas diferenças podem afetar a absorção, o metabolismo ou a eliminação do medicamento no organismo, com eventuais alterações na eficácia e na segurança da terapia. Nesses casos, a recomendação é que o paciente fique atento a sintomas e sinais com respeito ao tratamento da doença para ver se o medicamento está fazendo o efeito esperado. Olha, e essa recomendação da Anvisa ligou um sinal de alerta para muita gente. Afinal, muitos escolhem o remédio pelo preço, desde que seja para a mesma finalidade, não é mesmo, Dani? Pois é, eu já fiz essa troca por diversas vezes. Então, e essa dificuldade para encontrar um medicamento também pesa na hora de escolher determinada marca e acaba levando a pessoa a substituir, né, Dani? Pois é, e para dar mais orientações para as pessoas que nos assistem, a gente vai ouvir agora o Dr. Marcelo Neubauer. Ele explica para a gente que caso essa troca seja necessária, ela só pode ser feita com recomendação médica. Vamos ver. A respeito dessa recomendação da Anvisa de não haver troca do medicamento, do laboratório fabricante do medicamento genérico durante um tratamento, nós concordamos com essa recomendação sim, porque o medicamento genérico ele pode ter uma variação na sua bioequivalência de até 10% para mais ou para menos do medicamento referência.
Então, o mesmo medicamento pode acabar apresentando um efeito diferente e quando você troca o de laboratório, você pode acabar tendo mais efeito do medicamento ou menos efeito do medicamento após a troca. E isso pode atrapalhar o curso do seu tratamento. Portanto, mas se começou com o medicamento de referência, mantenha ele. Se começou com o genérico, mantenha o laboratório. Se começou com o similar, mantenha o laboratório também durante todo o curso do tratamento. E a troca só pode ser feita sob recomendação médica. Vamos agora com os destaques internacionais. A Rússia confirmou oficialmente neste domingo a morte de Evgeny Prigozhin. A análise genética identificou as identidades das 10 vítimas que estavam no avião que caiu na última quarta-feira. O avião particular que transportava Prigozhin e seus colaboradores próximos caiu na quarta-feira na região de Tver, a noroeste de Moscou. Entre as vítimas estava Dmitry Utkin, chefe de operações do grupo paramilitar, cuja existência foi reconhecida pelo Kremlin apenas no final de 2022. O acidente ocorreu exatamente 2 meses depois que o grupo organizou um motim contra a liderança militar de Moscou, o que provocou uma onda de especulações. Os governos ocidentais e os opositores do presidente russo Vladimir Putin insinuaram que o Kremlin poderia estar por trás do ocorrido. As acusações foram desmentidas pela Rússia e Putin prometeu na quinta-feira uma investigação completa do caso. O governo argentino anunciou algumas medidas para tentar fortalecer o consumo e limitar a desvalorização do peso. A inflação no país supera os 100% ao ano. Em meio à campanha eleitoral do país, foram anunciadas linhas de crédito a taxas subsidiadas para trabalhadores e bônus para aqueles que recebem ajuda alimentar e para aposentados. Os profissionais receberão 400 bilhões de pesos em empréstimos, enquanto os trabalhadores autônomos receberão 6 meses de redução de impostos. Já aos quase 7 milhões e 500 mil aposentados, o governo dará um pacote de 37 mil pesos, cerca de 515 dólares pela taxa de câmbio oficial atual, nos próximos 3 meses. O governo também divulgou a eliminação de impostos sobre a exportação de produtos agrícolas, com valor industrial agregado, como vinho, arroz e tabaco, e a entrega de fertilizantes. É estimado um prejuízo global de 20 bilhões de dólares em 2023, ou quase 3% do PIB, devido à seca regional. O Ministério da Economia também prevê criar um fundo de 770 milhões de dólares para financiar exportações. O valor será via aportes financeiros do Banco Nacional e do Banco de Investimento e Comércio Exterior. E as ações do grupo imobiliário chinês Evergrande desabaram quase 80% na Bolsa de Hong Kong nesta segunda-feira. Os títulos da empresa voltaram ao mercado depois de uma suspensão de 17 meses. A retomada das operações aconteceu depois que a empresa anunciou na última sexta que tinha cumprido as exigências da Bolsa, entre elas a publicação dos resultados financeiros e outras regras para permitir a cotação. A Evergrande, que já foi a maior empresa do setor imobiliário da China, anunciou a suspensão dos pagamentos em 2021 e tem mais de 300 bilhões de dólares em passivos, o que a transforma em um símbolo da crise imobiliária chinesa que gera um temor de consequências para a economia mundial. As ações do grupo registraram uma queda de até 87% durante a sessão na Bolsa, o que reduziu o valor de mercado a menos de 600 milhões de dólares. Em 2017, o grupo era avaliado em 50 bilhões de dólares. No domingo, a empresa anunciou um prejuízo no primeiro semestre equivalente a mais de 21 bilhões de reais, um resultado menor que as perdas de mais de 40 bilhões dos primeiros 6 meses de 2022. Em março do ano passado, a Bolsa de Hong Kong suspendeu a negociação das ações da Evergrande depois que o grupo imobiliário não divulgou os resultados financeiros de 2021. Quando se fala em trabalho no campo, alguns ainda pensam em enxada, roça e animais como cavalos e bois. Mas essa ideia é sim muito ultrapassada. Atualmente a tecnologia tem dominado os pastos e também as lavouras. É isso aí, Dani. E a maior feira agropecuária do país está sendo realizada no Rio Grande do Sul.
a Expo Inter. A 46ª edição do evento trará o que há de mais moderno para o trabalho no campo. Vamos ver, Dani? Vamos. Teve início neste fim de semana no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, no Rio Grande do Sul, a maior feira agropecuária do Brasil, a Expo Inter 2023. Com o slogan "A inovação faz o agro mais forte", o evento acontece até o dia 3 de setembro. A 46ª Expo Inter irá atuar como palco de negócios, troca de conhecimentos e valorização do produtor rural, explorando as últimas tendências tecnológicas no contexto agrícola. Ao longo de 9 dias, o evento irá ilustrar o papel das tecnologias na ampliação da produtividade no campo, com estandes que abrangem desde maquinários agrícolas de última geração até novas soluções para a agricultura de precisão. Além disso, diversos debates, palestras e workshops serão realizados ao longo da feira. Esse parque então vai receber muitos visitantes para celebrar toda a nossa vocação para o agronegócio, tudo que o agro significa, claro, e também a pecuária do nosso estado. Mas, para além disso, a nossa cultura, a nossa tradição, né? O Rio Grande do Sul se encontra aqui na Expo Inter, então a expectativa é muito positiva. Os visitantes poderão desfrutar de diferentes espaços, como o Pavilhão da Agricultura Familiar, que receberá 380 expositores, um incremento de 10% em relação ao ano passado. Uma das principais atrações é a tradicional exposição de animais, que reúne criadores de todo o país para apresentar exemplares de alta genética. Somente neste ano estão sendo apresentados 795 exemplares, abrangendo categorias como bovinos, equinos, ovinos, bubalinos e coelhos, os quais somam um total de 3.480 animais participantes. Além das exposições e debates, a Expo Inter também reserva espaços para o entretenimento e a cultura gaúcha. A pujança do agro gaúcho é gigantesca, mesmo com todos os desafios que estamos vivendo no setor, com as estiagens, com a diminuição do preço das commodities. O agronegócio do Rio Grande do Sul realmente mostra a sua força cada vez mais, seja no setor da proteína animal, da proteína vegetal e também da agroindústria, do maquinário agrícola e do beneficiamento dos produtos primários. Responsável pela organização do evento, contando com o apoio de diversas entidades promotoras, o governo do estado tem como expectativa alcançar ou até mesmo superar o sucesso da edição anterior. O número de visitantes do ano passado, a afluência ano passado foi de aproximadamente 800 mil. E tivemos uma questão que nos chamou muita atenção, é o volume de negócios, mais de 7 bilhões de reais. A gente tem a expectativa de que isso possa eventualmente acontecer novamente agora, na 46ª. A expectativa é a mais favorável possível, ela não é só de quem é do governo, é de todos os outros co-promotores, é também dos expositores. Há um sentimento e um clima bastante favorável, o estado anímico é muito bom e verdadeiramente a gente está ansioso sobre certos aspectos para ter os números compilados daqui a alguns dias, né? Mas já podemos prever que vai ser uma grande feira. A entrada no parque acontece das 8 às 20h30. Os bilhetes de acesso serão vendidos a R$ 16,00 para a entrada integral e a R$ 8,00 para aqueles que têm direito à meia entrada. Crianças com até 6 anos, quando acompanhadas por pais ou responsáveis, poderão entrar gratuitamente. Pessoas com 60 anos ou mais e indivíduos com deficiência terão direito à meia entrada. O estacionamento destinado aos visitantes estará disponível ao valor de R$ 40,00. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E não se esqueça que daqui a pouco, às 13h50, eu volto com mais notícias para você. Até mais! Até mais!